Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Francisco Matos, sou biólogo, estou chegando na área da radiologia agora, sou pós-graduado em docência em novas tecnologias, estou fazendo pós-graduação em tomografia e ressonância magnética. Então, se você me perguntar qual é o meu trabalho, eu vou dizer, eu sou professor, há 14 anos de sala de aula, e já vi de tudo. Ensino fundamental, ensino médio, escola técnica, já dei aula de nível de graduação, já dei aula de nível de pós-graduação, tenho um artigo publicado na área da educação, mas o tema da minha palestra hoje não é sobre educação, é sobre a pós-graduação que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, desculpa. Na verdade, eu e Michel, né, a gente faz a mesma pós-graduação lá na Ensina Radiólogo, né? E eu vou deixar algo bem claro para vocês hoje. Nada do que eu vou falar aqui hoje são palavras minhas. O que é que eu quero dizer? Tudo que vai ser dito aqui hoje é com base em autores e estudos que estão sendo realizados, estudos atuais, muitos de âmbito internacional, que vão se somar para consolidar este tema. O dilema entre redução de dose e mantendo a qualidade de imagem na tomografia computadorizada. Então, criei um diálogo, conexões entre esses autores, para a gente conhecer as novidades que estão vindo por aí. Porque eu digo uma coisa para vocês, se a gente não acompanha essas novidades, o mercado de trabalho vai deixar a gente o quê? De fora. Mais cedo ou mais tarde, tá bom? É o que eu acredito, espero que vocês acreditem nisso também, tá bom? Confesso que minha gastrite atacou hoje, estou um pouquinho enjoado, mas eu estou disfarçando bem aqui, né, pessoal? Assim é o papel do professor. Vamos lá. Ó, já começo trazendo para vocês aqui, como é que funciona esse negócio? Já começo trazendo para vocês aqui uma ideia bem interessante de 2 artigos diferentes que trouxeram a mesma ideia, e eu concordo com essa ideia. Uma de Jusiléa Dalmaso, que ela é física nuclear, junto com a sua equipe, ela criou um artigo sobre otimização de dose, e Dennis Tech, que ele também publicou um outro artigo na Revista Internacional de Radiologia, a revista mais importante da radiologia, sobre otimização de dose também. E olha que ideia interessante. Os dois afirmaram nos seus respectivos artigos que a tecnologia, o avanço tecnológico, cada vez está mais preocupado com o controle de dose. As novas tecnologias estão mais preocupadas com isso. É uma competição tecnológica impulsionada pelo capitalismo, consequentemente, e isso é muito bom, porque a grande propaganda agora das empresas é: olha aqui o tomógrafo que eu construí, com essa imagem de excelente qualidade, com dose reduzida. Essa é a competição. Isso é bom pra gente, não é? Porque está de acordo com o que o Michel falou? Exatamente, a filosofia norteadora do nosso trabalho, criado pela Comissão Internacional de Radioproteção, o princípio ALARA. Aí eu trago aqui 2 imagens. Se eu perguntasse para uma pessoa que não é da área, para você, qual dessas imagens precisou de maior quantidade de radiação? Essa pessoa que não é da área, muito provavelmente vai falar o quê? Essa aqui. Precisou de mais radiação. Olha a quantidade de detalhes. Só que nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque o avanço tecnológico aumentou de tal forma, com as gerações da tomografia, fazendo com que hoje nós consigamos imagens nessa qualidade, com dose muito mais reduzida, quando comparado lá nos anos 70. Né? Essa aqui foi de House, em 1971. Não é? Isso é muito bom. Está de acordo com a filosofia do nosso trabalho, o princípio ALARA. Só que nós temos que nos preocupar com uma situação. Essa aqui, ó. A ONU, através do seu comitê científico sobre efeitos da radiação, mostrou uma tendência que é o seguinte, ó. Com o passar das décadas, dos anos, foi percebido que cada vez mais a população mundial faz exames com radiação ionizante. Em todos os países, em todas as faixas etárias, não tem exceção. Nós temos que prestar atenção nisso, né? É mais radiação nas pessoas. Principalmente quando se trata de tomografia, que a radiação é muito maior que de uma radiografia normal. Aqui no Brasil não é diferente.
A ANS, a Agência Nacional de Saúde, fez um levantamento de 2014 e 2016, mostrando que a quantidade de exames de tomografia na população brasileira tem aumentado muito. Ressonância também. Só que o tema da minha aula hoje é tomografia. Minha aula não, né? Minha palestra. Mas bora lá. Isso levantou algumas discussões. Primeiro, por que será que cada vez mais fazemos tomografia computadorizada? É simples. Primeiramente, eu posso dizer o seguinte, ó. São exames de excelente qualidade, de forma que o médico consegue dar um diagnóstico com muita segurança, quando ele tem uma tomografia e uma ressonância, que para mim é a imagem mais linda que tem. Então, é óbvio que os médicos tendem a passar cada vez mais exames como esse, para garantir o diagnóstico, ou então até mesmo planejar um tratamento. Só que tem uma polêmica atrás disso também. Só vou citar ela, porque eu não vou entrar nessa polêmica não. Os planos de saúde, quando viram isso aqui, e perceberam que o Brasil está fazendo exames em maior quantidade até que países desenvolvidos, então o Brasil faz muito exame de tomografia, levantou uma suspeita de que tem médico passando exames de tomografia sem necessidade. Aí é uma polêmica, eu não vou entrar nesse mérito não, mas levantou-se essa suspeita, mas eu prefiro acreditar que é por causa da qualidade da imagem da tomografia, que realmente ela é muito boa. Então veja só, a tecnologia está reduzindo a dose, graças a Deus, mas a quantidade de exames da população aumentou. Então, mais do que nunca, cada vez mais, nós temos que levar a filosofia Lara a sério. Concorda? Sim. Então vamos lá. Vamos analisar essa filosofia, então. A dose tem que ser o quê? Já foi dito várias vezes aqui hoje. Tão baixo quanto razoavelmente execuível. Aí eu, com minha cabeça de filósofo, fiquei perguntando, o que seria o razoavelmente? É uma palavra muito subjetiva, deixa muito em aberto o razoavelmente. Depende de cada caso, depende de cada situação. Até porque nós temos que lembrar, inclusive Michael falou isso, cadê Michael? Saiu daqui fora. Saiu pra ele, só tá ali fora. Não há limite de dose para paciente. Não tem, não. Para paciente não tem. Se tiver justificativa, não é não, Michel? Vai ser passado o exame de tomografia. Se for bem justificado, se for bem motivado. Ah, mas está gestante. Gente, se for justificado, se houver um benefício para o tratamento dessa gestante, vai ser feita tomografia. Ah, mas é uma criança. Se houver justificativa razoável para tal, vai fazer uma tomografia em criança. Para nós, indivíduos ocupacionalmente expostos, tem limite de dose, não é? Anual, tudo certinho. Até para a população em geral tem, que é 1 milisievert a 1 ano. Mas para paciente não tem. Então, nós temos que prestar atenção na dose que nós estamos colocando na população. Teoricamente seria muito simples. Bastaria eu diminuir os fatores de radiação, NAS, por exemplo, e eu resguardaria esse paciente da radiação. Só que tem um problema. Isso aqui. O que é isso? Alguém sabe explicar para mim o que é ruído de imagem na tomografia? É um aspecto granulado na imagem, diminuindo muito a nitidez da imagem. E foi percebido que, quando nós diminuímos o MAS na tomografia, olha quem aparece, o ruído. A qualidade fica muito ruim, e aí vai ter que repetir o exame. O princípio lá não foi jogado por água abaixo. Esse artigo aqui, apresentado por João Medeiros, é uma tese de mestrado, né? Lá apresentado na faculdade lá em Coimbra. Esse gráfico mostra muito bem isso. Quando eu uso, um MAS mais elevado, maior quantidade de fótons de radiação, o ruído tende ao quê? E a imagem fica limpa. Se eu diminuir demais o MAS, o que acontece com o ruído? Então, nossa situação não é tão simples assim. Nós temos que levar em conta. Entendeu o dilema agora, pessoal? Redução de dose e qualidade de imagem. É uma discussão que nós temos que levar em conta. Aí um exemplo, ó. É porque aqui está se tivesse na tela do computador, vocês iam ver melhor. Dois cortes axiais do abdômen, não é? A dose, 4,2 mg, e aqui 12. Você percebe que a de 12 está muito mais nítida
E aqui teve dose reduzida, está muito granulada. O que é essa granulação? Ruído de imagem. Até aí tudo bem? Estou indo rápido? Pessoal do fundo está escutando direitinho? Ótimo. Aí vamos complicar mais nossa situação. PhD em Física Médica, Manuel Arreola, da Universidade da Flórida. Ele faz vários estudos sobre otimização de dose, pessoal. Inclusive, eu vou trazer um outro estudo que ele fez aqui, bem interessante. E ele organizou nossa situação aqui. Ele disse que a otimização de dose nós temos que levar em conta 3 tópicos. A resolução, obviamente, o contraste, para a gente diferenciar bem as estruturas, e o nosso inimigo, que é quem? O ruído. Que ele é meio que inevitável, faz parte da parte eletrônica do aparelho, a parte elétrica, tá bom? É meio inevitável, a gente tem que diminuir o ruído o máximo possível. Só que para isso aqui acontecer e eu otimizar a dose, eu tenho que levar em conta todos esses fatores. Pitch, KV, MAS, tempo, a reconstrução, espessura de corte, a estrutura específica anatômica do paciente, é muita coisa. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, a nossa brincadeira aqui não vai ser tão simples quanto aparentava. Só que, para a gente criar estratégias para reduzir a dose na tomografia, mantendo a qualidade, a gente, primeiramente, precisa saber o quanto de dose o paciente está recebendo. Não é verdade? E tem como a gente descobrir isso, pelo menos estimar essa dose. A tomografia traz isso para a gente. É uma tecnologia que eu sou muito fã. Inclusive, a gente vai falar agora, antes da gente falar sobre estratégias de redução de dose, a gente tem que entender como é essa estimativa de dose do paciente. E a partir disso, a gente pode pensar em algumas estratégias, tá bom? Inclusive, os próximos slides aqui, alguns slides agora, sobre estimativa de dose, tem como base o artigo da doutora Daiane Cristine. Ela, para mim, é uma referência. Estou falando aqui de uma profissional que está elevando nossa categoria para outro nível. Por quê? Ela é tecnóloga, mestra e doutora em radioproteção. Perceba o nível dessa profissional. E ela fez vários artigos sobre estimativa de dose. Tá bom? É bem interessante os trabalhos dela. Então vamos lá. Para investigar a dose na tomografia, eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Primeira maneira, que ela é menos usual, é estudos de dosimetria na tomografia. E a segunda maneira, que é mais usual na rotina da gente, a gente vai usar mais, são as estimativas de dose. Vou explicar a dosimetria primeiro. As duas, eu vou precisar desse recurso aqui. Já ouviram falar? Os phantoms na tomografia, né? Isso aqui é um phantom, isso aqui também é um phantom. Então nem sempre o phantom vai ter uma aparência humana, tá bom? Isso aqui é um phantom também, que serve para estimativa. Como é que seria a dosimetria? Olha lá, eu pego um phantom desse, faço um corte, porque ele tem um material com uma densidade semelhante à nossa. Eu faço um corte, coloco um dosímetro dentro dele e jogo ele lá na tomografia. Faço o exame, o dosímetro vai o quê? Detectar o quanto de dose aquele exame ele apresenta. Isso é um estudo dosimétrico, tá bom? Só que você vai ter um phantom desse na sua rotina profissional para ficar com a delícia? Não. A outra maneira é a estimativa de dose. Isso, na rotina profissional, a gente tem acesso, porque o próprio programa calcula isso para a gente. Olha que maravilha. Então, você tem acesso na sua rotina profissional do quanto de dose estimada o exame que você está realizando no paciente libera. O programa faz isso. É norma internacional, que é o quê? O Dose Report. Alguém já ouviu falar em Dose Report? Veja só. Dose Report é um software que o aparelho de tomografia tem. Né? Geralmente são esses dois aqui, o CT Expo e o Virtual Dose. Geralmente são esses dois. Ele diz o seguinte, olha, bem interessante. De acordo com os dados que você colocou do paciente, fulano de tal, bota os dados do paciente, e de acordo com o protocolo que você configurou, geralmente a gente usa os protocolos de fábrica, que são mais fáceis,
O programa calcula a estimativa de dose. Ou seja, de acordo com os dados que você inseriu, a dose estimada vai ser essa. Tá bom? A partir daí você tem que aprender dois termos importantes na estimativa de dose. CTD/vol e o DLP. Eles vão te dar a estimativa de dose. Então veja só, bora ver essa imagem aqui. Aqui estaria os dados do paciente. Vai ser um exame de tórax, né? Tem que saber inglês, viu, gente? Tomografia. Exame de tórax, tá bom? Aqui nós temos o SCOUT, que seria semelhante a uma radiografia, né? Podemos dizer assim. E as duas aquisições. E aqui o Dose Report mostra para você aqui duas estimativas, o CTD/vol e o DLP. Isso é bom para a gente, porque isso vai guiar os nossos estudos, para a gente saber se o protocolo libera muita dose ou pouca dose no paciente, beleza? E como é que o programa, isso aqui que é o interessante, como é que o programa calcula essa estimativa? Como é que ele simula essa estimativa? Através de um procedimento feito pelo fabricante. Olha só o que o fabricante faz. Ele pega esse, qual é o nome disso mesmo, gente? Phantom, beleza? Com esse formato cilíndrico. Tem dois tipos desse Phantom. Tem o de 32 centímetros de diâmetro, que seria semelhante à circunferência de um tórax, do abdômen. E tem o de 16 centímetros de diâmetro, que seria a circunferência de um crânio, vamos dizer assim. Esse Phantom é feito de um material chamado PMMA, polimetil metacrilato. Não precisa saber esse nome, não vai ser nada para sua vida. Tá bom? E aí você pega o Phantom, o fabricante faz isso, né? Coloca um dosímetro tipo caneta nesse Phantom e faz protocolos no Phantom, beleza? O dosímetro vai pegando essas informações. Essa informação vai ser programada no software e aí todas as estimativas de Dose Report tem como base esse procedimento feito pelo fabricante, tá bom? Então voltando para aquele slide. Você colocou os dados do paciente, o Dose Report calcula, mas ele calculou tendo como base as características anatômicas do paciente? Não. Foi calculado tendo como base quem? Tá aí o problema também, né? Porque não leva em conta as características específicas do paciente. Mas serve de guia pra gente? Serve. Serve de guia, tá bom? Só estou deixando bem claro aqui que ela não é fiel. É apenas uma estimativa. O significado da palavra estimativa é esse, né, gente? Beleza. Então, vamos lá. São dois tipos de estimativa. Eu vou rapidinho aqui agora. CTD/vol, que é a estimativa relacionada ao pitch do exame, o corte. Beleza? Então, aqui, por exemplo, é um software da Siemens. Coloquei aqui o protocolo, tá bom? E o que é que o software faz? Calcula a estimativa de dose. Então ele me disse, ó, com base nos dados que você colocou, a dose vai ser essa, baseado em um cálculo feito em Phantom, tá bom? Então deixar bem claro que os valores mostrados não são valores reais, porque tem com base no Phantom, não leva em conta as características específicas do ser humano, tá bom? Aí para complementar tem o DLP, porque o CTD/vol leva em conta o pitch, não é? O DLP leva em conta todo o comprimento de varredura. Entenderam a diferença? Vou repetir porque eu sou chato. CTD/vol leva em conta a dose do pitch. E o DLP já leva em conta o quê? Todo o comprimento de varredura. Aí já acertou a questão, se for a questão. Então é isso, pessoal. Esses são os dois indicativos. Através desse Dose Report, eu posso criar estratégias para reduzir a dose. Só trazendo uma novidade aqui. Só para simbolizar aqui. Imagine que aqui sou eu e aqui seria quem, pessoal? O que você acha que é aqui? Desse tamanho. Tá. Se eu fizesse o mesmo protocolo para nós dois, o Dose Report acusaria o quê? Que eu e ele tomamos a mesma dose. Isso é verdade? Não. Porque não levou em conta o quê? As características específicas anatômicas. Tá bom? Aí foi desenvolvido há uns 4 anos atrás, o SSDE, eu só vou citar ele aqui, porque é algo muito recente. Eu estou trazendo para vocês, pessoal, as tendências que estão vindo por aí. Isso é algo recente, tá bom? Precisa ainda de muitos estudos para ser implementado isso aqui ainda.
Mas é bom de ter essa visão crítica do que está acontecendo. Aqui é o SSDE, que é uma nova estimativa de dose que foi inventada, levando em conta já o que agora? As características anatômicas do paciente. Então vai ser uma estimativa muito mais fiel para a gente saber a dose que o paciente está recebendo. Isso foi criado pela Associação Americana de Física Nuclear. Os novos estudos de estimativa de dose estão utilizando ele. Aqui no Brasil ainda não, tá bom? Só esse artigo que eu achei aqui, da Revista Brasileira de Física Médica, que já está usando ele, 2018. Você vê que é um artigo relativamente recente. E aí nós precisamos de mais estudos sobre esse novo indicador e provavelmente vai ser o futuro aí nós utilizarmos esse novo indicador. É apenas uma citação aqui honrosa. Mas no dia a dia a gente não tem acesso a ele. A gente tem acesso ao quê? CTD-INVOL e o DLP. Pronto. Já sei estimar a dose do paciente. Agora eu posso criar estratégias para o quê? Reduzir essa dose. Então, através dessas estratégias, eu vou perceber se a dose diminuiu ou se a dose aumentou. Tá bom? Aí tem uma polêmica, outra polêmica, porque eu já gosto de polêmica. Nós, na rotina profissional, na tomografia, nós geralmente utilizamos os protocolos de fábrica, não é? Pô, que beleza, você recebe o paciente, seleciona o protocolo de fábrica, ele já vem tudo prontinho para você. Maravilha, a imagem fica linda, tá bom? Só que vários estudos têm mostrado que os protocolos de fábrica, ou seja, esses protocolos que já vêm com o aparelho, eles não têm a dose otimizada, beleza? Então é preciso criar novos protocolos específicos, levando em conta que uma baixa dose, mantendo a qualidade de imagem. E é possível, tem vários estudos mostrando que dá para fazer protocolos de baixa dose melhores que os protocolos que vêm de fábrica. Para fazer isso, você vai ter que levar em conta tudo isso aqui. Para reduzir dose, mantendo o quê? Qualidade. É o desafio, tá bom, pessoal? Só para mostrar que tem estudos mostrando, só para mostrar que existem estudos sobre isso, olha aqui, ó. João Medeiros, eu já falei dele aqui hoje, né? Ele fez testes com 4 tomógrafos diferentes. Olha que estudo fantástico esse cara teve, ele fez. Ele testou 2 tomógrafos da Siemens, de duas marcas, 2 tipos diferentes, uma da GE e... não, 2 da Philips, um da GE e um da Siemens, não é? 2 tipos da Philips, um da GE. Ele ficou tentando criar protocolos de baixa dose, testando para exames de crânio. E ele descobriu que em todos esses tomógrafos ele conseguiu criar protocolos com baixa dose. O que seria isso? Um protocolo que tem qualidade de imagem para o médico diagnosticar e com dose reduzida. Na GE, por exemplo, ele conseguiu criar um protocolo que reduziu em até 50%. Olha, teve muita redução. Ele reduziu em até 50% da dose. Para você ver como é possível. Só que dá para a gente, mero mortal, fazer um trabalho desse? Não. Porque não é você tecnólogo, vou criar um protocolo de baixa dose. Não é bem assim. Porque precisa do apoio da equipe médica. É um trabalho multidisciplinar. Está aí o motivo desse trabalho ser tão difícil de ser feito. Você tem que ter acesso aos médicos e os médicos têm que abraçar a sua pesquisa. Porque são os médicos que vão te dizer: essa imagem está de qualidade boa, essa imagem não está. Se são eles que vão laudar, eles que vão diagnosticar. Percebeu? Então ele conseguiu criar protocolos melhores que o de fábrica e ele deixou bem claro na conclusão dele, ó, é preciso mais estudos desse tipo. O que ele fez foi tendo como base crânio. Precisa ser feitos outros estudos de outras regiões. Esse é o futuro, pessoal. Tá bom? Outro estudo também que criou protocolos de baixa dose, feita pelo nosso PhD aqui. Esse estudo foi fantástico. Eu queria presenciar esse estudo. Ele testou várias e várias vezes várias configurações de protocolo de baixa dose para tentar criar um protocolo perfeito. Por que ele conseguiu testar várias e várias vezes? Porque ele fez em cadáver. Então, por isso que está meio bagunçada a estrutura aqui, pessoal. Ele ficou testando em cadáver. Então, ele podia testar várias vezes. E aqui, ó, só um exemplo aqui.
O Scan 3 foi usando o protocolo de fábrica, tá bom? Aqui foi protocolo de baixa dose e baixa dose. Protocolos que ele mesmo criou. E ele percebeu o seguinte, ó, na aquisição 1, na configuração 1, usando essa configuração, o CTDI vol estava 2.2. Na configuração 2, usando essa configuração, olha aqui, o que aconteceu com a dose? Já diminuiu. Ele, opa, por aqui que eu vou. Ele testou uma outra configuração, deu 1.9. E aí, com base nesses testes, ele criou a configuração perfeita, que foi assim, reduzindo aqui, ó, bastante a dose, ficando aqui no 1.5. Então, é dessa forma que os protocolos de baixa dose são desenvolvidos. E isso é muito bom porque reduz a dose no paciente, mantendo a qualidade de imagem. Tá bom, pessoal? Deixar bem claro que para você fazer um protocolo low dose de baixa dose, precisa da união com quem? E aí que fica complicado o nosso estudo, né? Enfim, o que eu quero dizer também é o seguinte, ó. Se o tecnólogo não se interessa em produzir artigos científicos, talvez fique cada vez mais difícil a gente ter acesso a trabalhos mais complexos como esse. Porque eu ando vendo aí, pessoal, gente que não é técnico, que não é tecnólogo, escrevendo artigo científico pela gente, falando sobre técnicas radiológicas e nem é da nossa área. Então cabe a gente o quê? Opa, esse espaço aqui é meu. Quem entende de técnica radiológica é quem? A gente. Tá bom, pessoal? Outra figura que pode ajudar a gente nessa batalha. O application. Já ouviram falar do application? Sim. Application é aquela pessoa responsável por treinar a equipe, mostrar todos os recursos que o aparelho tem. Além de treinar os técnicos, os tecnólogos e treinar até os médicos, ele vai te ensinar como criar os próprios protocolos. Ele tem essa capacidade. Então, ele também pode ser um aliado nessa busca de protocolos de baixa dose. Então, é uma solução? É. Beleza? Criar protocolos melhores que os de fábrica. Tá bom, pessoal? Agora eu vou trazer uma outra novidade para vocês. Protocolo Ultra Low Dose. Já ouviram falar esse? Também não, né? Isso aqui foi implementado na Covid-19, foi uma beleza. Veja só, a diferença é bem sutil. É o seguinte, o protocolo Low Dose, que eu acabei de explicar, foi a gente que configurou, não foi? O protocolo Ultra Low Dose é o fabricante que fornece. Os fabricantes eles desenvolveram um protocolo com uma dose tão baixa que fica semelhante à de uma radiografia. Beleza? É um protocolo feito com base em algoritmos, algo super moderno. Geralmente esse algoritmo ASI ou I12. Lembra que eu falei que a tecnologia está de mão dada com a gente, pessoal? Olha aqui, ó. Isso é tecnologia pura. E essa modalidade, a dose é semelhante à radiografia, mas tem algumas ressalvas. Por quê? Quando a gente diminui muito a dose, o que é que aparece na imagem mesmo? Ruído. Aí esses algoritmos, eles conseguem diminuir o ruído, tá bom? De forma que, pelo menos, dá para laudar algumas coisas. Então, o protocolo Ultra Low Dose, já? Menino! Beleza, o protocolo Ultra Low Dose, ele diminui um pouco a qualidade, sim, mas fica uma dose semelhante a de uma radiografia e dá para você diagnosticar, por exemplo, o que? Covid-19 foi muito utilizado. Pneumonia, muito utilizado também. Outro detalhe, olha aqui, ó. Protocolo Ultra Low Dose. Tá vendo aqui a dose? 0,2. A radiografia, 0,1. É muito semelhante, velho. Se fosse uma tomografia de tórax normal, seria 6,1. Percebeu? Então, o protocolo Ultra Low Dose também é uma tecnologia maravilhosa que tem outra vantagem. Por ser de dose semelhante à radiografia, dá para usar em quê, pessoal? Na pediatria. Foi muito utilizado. Aqui um artigo onde foi utilizado o protocolo Ultra Low Dose para diagnosticar doenças pulmonares em crianças. Olha que maravilha. Beleza? Então, conhecer o protocolo Ultra Low Dose. Aqui era para ser um slide super lindo, só que deu um defeito aqui. E esse é meu último slide. Já que só falta cabo jogar empurrar para fora, né?
Essa aqui é a novidade, assim, fantástico isso aqui. Entrei no site da Siemens e esse é o novo aparelho da Siemens. A tomografia com contagem de fótons, a tecnologia quântica. Fantástico. O que é que ele promete? Depois vocês olham lá o site Siemens Nioton Alpha. Ele promete imagens de alta resolução, dose mínima e ainda, meu Deus do céu, top! Por que ele consegue isso? Ele criou um detector de tecnologia quântica que consegue contar em nanosegundos todos os fótons de radiação que chegam no detector. Ele não perde nada. Em nanosegundos ele conta todos os fótons e ainda consegue medir a quantidade de carga de cada fóton. E isso é muito bom porque diminui o ruído, que é justamente essa parte elétrica, eletrônica que provoca o ruído. E como ele aproveita tudo e ainda faz a equalização de carga elétrica, a imagem fica de altíssima resolução. E por ter melhor aproveitamento, se for um exame com contraste, a quantidade foi drasticamente o quê? Olha que maravilha! A gente não precisa mais se preocupar com contraste, porque a dose agora vai ser o quê? Drasticamente menor. Isso aqui, pessoal, é tecnologia quântica. Provavelmente é extremamente caro isso aqui. Vai demorar muito no Brasil para chegar. Mas é o futuro. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, termina aqui minha apresentação. Tive que correr um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Tenham conhecido algumas novidades aí.